hoje estamos bem felizes, né? Estamos na série Recomece e é um assunto bem legal para mim falar com vocês, porque eu recomecei várias vezes na nossa vida, eu e o Jean junto também, e essa semana eu recomecei também uma coisa bem legal, que eu já desisti e recomecei inúmeras vezes, que foi a academia. Meu Deus do céu, aquilo dói muito. Eu fui na quarta, né? Quinta-feira eu tava caminhando assim, tipo, muito duro, assim. Mas são recomeços. Há muito tempo, né, eu tento emagrecer. Quem é gordinho compartilha da minha experiência, né? E quando eu consegui, gente, vamos celebrar junto como igreja, porque é um desafio, é uma luta. Amém? Mas toda a nossa vida ela é marcada por recomeços, ela é marcada por coisas que Deus nos coloca em situações em que não existe outra saída. Ou nós recomeçamos, ou nós ficamos parados, certo? E nós não podemos ficar parados, porque quando nós, como cristãos, ficamos parados, o reino de Deus não avança. E esse é o projeto do diabo, que o reino de Deus não avance. Então, nós como cristãos, nós temos que aprender a recomeçar, a recomeçar, a recomeçar, quantas vezes for necessário. E a palavra recomeço, ela já nos traz quando a gente fala a primeira vez recomeçar, a gente tem uma sensação de fracasso, né? A gente tem que recomeçar porque a gente errou, ou a gente tem que recomeçar porque algo ruim aconteceu, ou a gente tem que recomeçar porque uma situação bem ruim aconteceu com nós, mas não é sempre situações ruins que nos fazem recomeçar. A palavra recomeçar no dicionário, ela significa novo começo. E quando nós vemos essa palavra, quando nós ouvimos ela, a sensação que deve vir a nós é uma sensação de uma nova esperança, uma nova fé, uma nova oportunidade de fazer as coisas darem certo. É uma nova chance que nós temos de fazer algo diferente, de viver algo diferente com Deus, de viver o sobrenatural, de viver, quem sabe, o milagre. Recomeço não é algo ruim que vem na nossa vida. Recomeço é algo bom, é algo novo. O algo novo que nós sempre sonhamos viver, que nós sempre queremos viver, ele vem depois de um recomeço. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que marcou o recomeço da vida do planeta, que é a história de Noé. Está lá em Gênesis 6, do 9 ao 14. Podem acompanhar no telão. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. Ali no texto, Deus continua dizendo a Noé como era para construir o grande barco. Naquele tempo, o que acontecia? Todas as pessoas daquela cidade, todas as pessoas daquela comunidade, elas tinham um coração muito duro. Deus procurou naquele povo pessoas que tivessem um coração voltado a Deus, mas Deus só encontrou Noé. E Noé, como testemunha de Deus naquele tempo, com certeza, Noé tinha uma vida diferente, Noé andava com Deus, Noé testemunhava de Deus, e mesmo assim as pessoas olhavam para Noé e não davam bola. Eles não queriam saber de Deus, eles não queriam o que Noé vivia. Eles rejeitavam a Deus. Então Noé decidiu recomeçar a humanidade. Através de uma família que tinha o coração voltado para Deus. Através de uma família que obedecia e andava com Deus. E Deus encontrou esse coração na família de Noé. E Noé era tão obediente que lá em Hebreus 11, 7 vai dizer assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual a condenação do mundo, que foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É incrível porque quando Deus chegou para Noé e disse: ei Noé, eu vou destruir a terra, eu vou destruir a humanidade, mas eu vou salvar você. Aí Noé continuou dizendo: eu vou mandar um dilúvio, eu vou mandar chuva. Só que naquela época não chovia.
Naquela época, as plantas, elas eram molhadas, no caso, com o sereno da noite. Não existia chuva. Eles nunca viram algo assim. Aí Noé vem e fala, gente, Deus vai trazer juízo para a terra. Deus vai mandar chuva e vai inundar tudo e vai destruir tudo. Isso era impossível, era algo que ninguém nunca viu. Não tinha como, eu creio que até para Noé foi difícil ele olhar assim, nossa, mas chover nunca choveu, Deus. Como é chuva? Como é isso? E esse é o primeiro ponto para os nossos recomeços. Nós temos que recomeçar ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus nos leva ao recomeço. É ouvindo a voz de Deus que nós vamos voltar ao caminho do qual nós saímos. E podemos ver claramente que Noé não precisou recomeçar porque ele estava em pecado. Ou seja, existem situações diversas que Deus coloca na nossa vida e nos levam a recomeços. Uma das situações, sim, é o pecado. E muitas vezes, quando nós pecamos, nós temos a tendência de nos vitimizar, ou muitas vezes a gente cria desculpas na nossa cabeça em que, Deus, eu fiz isso porque aquela situação me levou a isso. Então não é tão errado, né? Porque eu não tive culpa. E a gente começa a criar na nossa cabeça coisas que fazem o pecado ser aceitável, sendo que o pecado nunca vai ser aceitável. Qualquer reação, qualquer coisa que nós fizermos depois de um pecado que não seja o arrependimento, não vem de Deus. É muito mais fácil nós nos arrependermos, apesar de ser bem difícil, é o caminho certo. Nós temos que logo depois de pecar, nos arrepender para que Deus volte e continue transformando nossa vida. Tem uma frase que eu acho bem legal que fala assim, o arrependimento não pode mudar o seu passado, mas ele pode mudar completamente o seu futuro. Então, quando nós pecamos, nós temos que logo, imediatamente, ouvir a voz de Deus e nos arrependermos. Outra situação é quando nos perdemos no caminho. Na nossa vida, acontecem várias situações que muitas vezes nos desanimamos. Muitas vezes acontece alguma situação na igreja e você pensa, isso não era para mim. Ou você é crente há muito tempo, você vem na igreja há muito tempo, mas você lembra que quando você entrou na igreja, você buscava muito mais a Deus. Você orava muito mais, você amava muito mais a Deus. Você tinha um fogo de amor por Jesus Cristo que hoje você não tem. São coisas que acontecem que nos levam a sair do caminho que Deus tinha para nós, do propósito que Deus tinha para nós. Quando você entrou na igreja, você era usado por Deus. Hoje já não é tanto. Isso nos leva a precisar recomeçar, para nos encontrarmos no caminho que Deus tem para nós. Outra situação que nos leva a recomeçar, e é a situação de Noé, porque Noé era obediente a Deus, Noé não tinha pecado, é quando Deus deseja nos promover. Muitas vezes nós estamos em santidade, nós buscamos a Deus, nós amamos a Deus, está tudo certo. Mas Deus deseja que nós vivamos algo novo. Deus deseja nos colocar em outra área, Deus deseja nos dar uma missão especial, uma missão maior, uma missão diferente, e Ele deseja nos usar. O que Ele vai fazer? Nos usar onde estamos confortável? Não, Ele vai tirar nós daquele lugar e vai colocar em um lugar novo, onde Ele vai tirar de nós algo novo a partir disso. Assim foi com Noé. Noé estava estabilizado na cidade dele. Noé com certeza tinha casa, Noé com certeza tinha muitos bens. A Bíblia menciona em alguns momentos e dá a entender que ele era agricultor, então com certeza ele tinha muitas terras, bichinhos, quem sabe. E ele sabia, quando ele ouviu a voz de Deus, que tudo isso ia literalmente por água abaixo. Ia morrer, ia acabar. Tudo ia ser destruído, mas mesmo assim, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus. Então, todas essas situações, elas nos levam para fora da rota. Para fora da rota que o próprio Deus tem para nós. E eu não sei vocês, mas eu quando me perco, e eu não tenho um senso de localização muito bom, na verdade eu me perco bastante, eu pego já o GPS, boto lá o endereço que eu preciso, ativo o localizador e ele vai, né? Daí tem a minha amiga do GPS que ela fala, a 100 metros, vire à direita. E a gente vai, né? A gente não questiona, eu não pergunto para a mulher do GPS, por que a direita? Eu não estou entendendo. Ninguém questiona, certo? Você só pega e vira. E eu me pergunto por que muitas vezes nós não somos assim com Deus. Nós pedimos a Deus, Deus nos dá uma direção. Deus fala, a 100 metros vire à direita. Por quê? Não entendi, Deus. Por que tem que virar à direita? Eu quero virar para a esquerda.
Mas na mulher de GPS a gente confia, né? Entendem? Deus é o nosso GPS espiritual e muitas vezes o GPS humano, o que nós usamos no celular, falha. Muitas vezes nós temos a dificuldade, e muitas vezes temos a dificuldade de sermos comandados, de recebermos uma ordem. Eu lembro uma vez que nós estávamos viajando e daí a gente estava com o GPS ligado e o Jean olhou assim, um atalho, vai economizar tanto tempo, vamos. E eu, tá bom. A gente foi por uma estrada de chão, furou o pneu, não tinha sinal, foi horrível, horrível. Nós perdemos mais de 3 horas no interior, não tinha ninguém, aí passava os carros, eu ficava assim, Deus, não assalta, não, protege. Nós pegamos um atalho que não era para ter pego, a gente era para seguir a rota. E quantas vezes na vida a gente pega um atalho e não dá certo? Né? Nós temos que ouvir claramente e obedecer sem questionar a voz espiritual de Deus, a voz de Deus, que é o nosso GPS, que é o nosso guia, que vai nos levar onde Ele quer que a gente vá. Mas não é só a voz de Deus que está disponível para nós ouvirmos. Existem a voz das pessoas que muitas vezes não querem o nosso bem. Existem a voz das pessoas que não são cristãs, mas adoram dar pitaco. Aí você está num dia triste e chega teu colega, irmão, o que houve? Me conta, te ajudo. E te dá um conselho e você ouve. Enquanto Deus está ali, está te dizendo, faz assim, faz assado, não vai lá, faz aqui, recomeça. Vem o irmão e fala o que você quer escutar, porque normalmente o que Deus nos fala não é o que a gente quer escutar. 99%. E nós ouvimos a voz daquela pessoa, e quando nós ouvimos a voz de alguém que não segue a Deus, alguém que não está de acordo com os propósitos de Deus, algo na nossa vida pode morrer. Assim como Noé, olha Noé, gente. Noé, se tivesse ouvido os amigos dele, ele teria morrido, ele e a família inteira. A nossa vida está em jogo quando nós escutamos pessoas que não têm a voz de Deus, quando escutamos pessoas que não seguem a Deus. É a nossa vida que está em jogo, nós não estamos brincando de viver. É sério. Por isso, quando nós vamos escutar alguém, quando nós vamos buscar algum conselho, nós temos que buscar conselhos com pessoas de Deus. Nós devemos ouvir e obedecer aquilo, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Eu vou compartilhar rapidinho uma parte da nossa história. E faz uns 10, 12 anos mais ou menos, nós participávamos de outra igreja. E eu e Gê era normal, assim, super normal, como somos hoje. Nada muito fora. E nós estávamos animados, a gente queria viver algo novo, daí a gente lia a Bíblia, e Paulo fez isso, e Paulo fez aquilo, e não sei o quê, e eu dizia, Jean, nós temos que viver isso, Jean, e nós ficava bem louco na igreja, né? Era só nós fazendo Red Bull lá. Aí nós orava para Deus e dizia, Deus, nós queremos viver algo novo. O Senhor fala aqui na Bíblia que o seu sobrenatural é assim, que viveram essas experiências. Deus, a gente não vive isso, eu quero viver. Aí abriu uma igreja diferente, a gente ia lá, pesquisava a igreja, como funciona, vamos aplicar, vamos tentar. E nós tentamos trazer algo novo para aquela igreja onde nós estávamos. Só que não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era aquela. Mas nós achávamos que sim. Então, a partir daquele momento que a gente começou a orar, muita coisa começou a acontecer na nossa vida, nenhuma boa. Foi bem ruim mesmo. A gente foi... aconteceu de tudo que vocês podem imaginar, aconteceu na gente. Eu olhava para Deus e dizia, Deus, eu não estou entendendo. Eu pedi para viver algo sobrenatural, não para viver o desastre. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Mas ok. Foi passando o tempo, as coisas começaram a piorar, e era tudo ao nosso redor piorando. E nós desistimos da fé. Nós saímos da igreja, eu desisti completamente da fé. Eu achava que Deus não me amava, eu tinha certeza que Deus não me amava. Eu tinha certeza que as pessoas nenhuma me amava. Eu olhava para as pessoas e alguém dizia, ai, Kátia, e fazia um elogio, eu olhava assim, sei. Eu ficava desconfiada de tudo, de todos, o tempo todo. Eu fiquei machucada de todos os modos que vocês podem imaginar. O Gia já é mais forte, né? Ele não conta. Mas a dor era muito grande. E eu lembro que, naquele tempo, eu ouvia muito a dor. Porque quando nós estamos passando por um momento ruim, os nossos sentimentos gritam dentro de nós, né?
E é normal eles gritarem e nós ouvimos mais eles do que a Deus. Eu até ouvia Deus. Deus dizia, filha, volta. E eu dizia, não vou voltar. Não vou, não quero, chega. Eu não confiava mais em ninguém. Eu escutava aquilo e eu me agarrei tão forte na dor que eu tinha que eu queria ficar com ela. Eu não queria mais ninguém, eu só queria a minha dor. E eu escutei essa voz dos meus sentimentos por 2 anos. Nesses 2 anos eu fiz uma promessa. Eu falei para o Georgia, nunca mais nós vamos passar de uma membresia da igreja. De qualquer igreja, nunca mais. E o Jean me olhou, concordo. E daí o Jean fez as promessas deles, que um dia ele conta. Eu falei, nunca mais vou confiar em ninguém, não vou confiar em nenhum pastor, não vou confiar nem nos membros, não vou confiar em ninguém. Já era, acabou isso aí. Nunca mais. E em 2 anos eu fui bem convicta. Bem convicta. Chegava os irmãos, Kátia, vamos voltar para a igreja? Eu dizia, não vou, não quero, não vou, não tem essa. Mas o que podemos tirar disso, que tão importante quanto ouvir a voz de Deus é respondê-la. Nesses 2 anos eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvia Deus dizendo, Kátia, não é bem assim, querida. Você orou, estou respondendo a tua oração. E eu dizia, não, Deus, não quero saber. Não quero saber. A minha resposta para Deus sempre foi não, me deixa. Eu me revoltei, eu me vitimizei. Eu dizia que Deus não sabia o que estava fazendo porque eu era vítima naquele momento. Sendo que não era, fazia tudo parte do plano que Deus tinha para nós. Mas na hora dói, né? E a gente não entende isso. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus na nossa vida, mesmo que a gente não entenda, mesmo que doa, a nossa resposta a ela deve ser obediência, a nossa resposta a ela deve ser sim, Senhor. Ok, vamos lá.